Ok, meus irmãos, eu quero convidar você a abrir comigo a palavra do Senhor em 1 Samuel, capítulo 23. 1 Samuel, capítulo 23. Estamos estudando o livro de 1 Samuel. No domingo passado, nós vimos até o versículo 12. E hoje nós vamos ver do versículo 13 até o versículo 29, se assim Deus nos permitir. Nesse momento, nós vamos ler apenas o versículo 13, e aí você deixa sua Bíblia aberta, que nós vamos continuar vendo cada um desses versículos ao longo da exposição. Desde já também estou me recuperando de uma crise de garganta. Se alguém puder trazer água para mim, serei muito grato. Obrigado, meu missionário. Ok, meus irmãos. Capítulo 23, verso 13. Todos encontraram? Amém? Diz assim a palavra do nosso Deus. Então Davi e seus soldados, que eram cerca de 600, partiram de Keila e ficaram andando sem direção definida. Quando informaram a Saul que Davi tinha fugido de Keila, ele interrompeu a marcha. Até aqui, vamos orar nesse momento. Oremos. Ó Deus, obrigado por termos a Tua palavra diante de nós. Obrigado por termos acesso à verdade que o Senhor revelou. Eu te peço, Senhor, que o Senhor use a Tua palavra para fazer aquilo que o Senhor tem prazer em fazer, que é operar transformações nas nossas vidas, a fim de que possamos ter mais comunhão contigo, a fim de que possamos caminhar com o Senhor seguros aqui, na certeza daquilo que nos aguarda no final. Nos abençoa, Senhor, nos encoraja por meio da Tua palavra a fazermos a Tua vontade sempre. É o que nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Ok, meus irmãos. Na semana passada nós começamos a estudar esse texto. Mas antes de falar algumas coisas aqui sobre esse texto, deixa eu só dizer uma história sem graça para vocês, tá bom? Uma vez na salinha das crianças, no Ministério Infantil, uma das irmãs que estava servindo como professora, perguntou: quem quer ir para o céu aqui? E as crianças então levantaram as mãos, mas tinha uma lá, o Joãozinho, que não levantou a mão. Eu disse: Joãozinho, você não quer ir para o céu? Eu disse assim: eu quero, mas a minha mãe disse que quando acabasse a salinha eu fosse direto para casa. Então Joãozinho era um menino muito obediente. E hoje eu quero falar com vocês, continuar falando com vocês sobre obediência. Mas nesse caso nós vamos falar sobre obediência a Deus, certo? E o tema da mensagem é: o que não te contaram sobre a obediência a Deus. No domingo passado nós vimos duas informações importantes, dois fatos que não haviam sido contados para muita gente acerca da obediência a Deus. Nós vimos que muita gente acha, olha, se você for obediente a Deus, as coisas só vão dar certo na sua vida, Você não vai mais sofrer, você não vai passar dificuldades, lutas, problemas financeiros, saúde vai ser perfeita. Bom, e nós vimos que, na verdade, fato 1 é que a obediência a Deus pode te colocar numa situação muito perigosa. A obediência a Deus pode te levar, inclusive, a um risco de morte, ok? E o segundo fato que nós vimos também é que nem sempre a sua obediência a Deus vai produzir gratidão nas outras pessoas. Às vezes, algumas pessoas vão se beneficiar da sua obediência a Deus e vão responder a isso não com gratidão, mas com ingratidão. E a situação que nós estamos aqui diante de nós é exatamente essa. Davi arriscou a vida dele para ir lá naquela cidade de Keila, que estava cercada pelos filisteus. A cidade estava a ponto de ser dominada, homens e mulheres e crianças iriam morrer ali, iriam ser assassinados, iriam perder tudo. Mas Davi arrisca a sua vida para ir naquela cidade, que fazia parte do território de Judá,
e libertar aquela cidade. Era algo tão perigoso que os soldados de Davi estavam todos com medo. Eles inclusive disseram assim, né? Se daqui da onde a gente já está com medo, imagine quando nós chegarmos lá. Mas ainda assim Davi confiou no Senhor, ele recebeu uma palavra de Deus dizendo que ele tinha que ir, ele obedeceu. E no final das contas, o que aconteceu? Estava tudo tranquilo na cidade de Keila agora, mas Saul ficou sabendo que Davi estava ali. Saul então decidiu, juntou um exército para ir lá tentar matar Davi. Saul entendeu o seguinte: ora, aquela cidade é uma cidade murada, só tem uma saída e uma entrada. Davi entrou numa armadilha. Deus está entregando Davi nas minhas mãos, eu vou lá para matar Davi. Quando Davi soube disso, ele consultou o Senhor novamente, ele perguntou: Senhor, Saul vai vir até aqui atrás de mim? E o Senhor disse: vai. Se ele chegar aqui, os homens de Keila vão me entregar para ele? E o Senhor disse: vão. Ou seja, Davi arriscou a sua vida por aqueles homens, mas aqueles homens não arriscariam sua vida por Davi. Davi arriscou a sua vida em obediência a Deus, mas ele colheu ingratidão daqueles homens, ok? Bom, nós vamos continuar a partir daqui. E nós vamos ver mais 3 fatos essa noite que não te contaram acerca da obediência a Deus. Antes de eu dizer qual é o primeiro, olha de novo comigo o verso 13. Olha o que ele diz. Então Davi e seus soldados, que eram cerca de 600, partiram de Keila. Quando ele recebeu aquela palavra, sabendo que o Senhor, que os homens de Keila entregariam ele nas mãos de Saul, ele e os seus homens partiram em retirada. Um detalhe, aqui diz que eram 600 homens. Da primeira vez ele tinha, assim que os homens começaram a se reunir a ele tinha 400 homens. Então nós estamos vendo que o exército de Davi ele está aumentando. Mais homens estão se reunindo a ele. Ele está começando a formar aqui o seu exército do novo povo de Deus, do novo Israel de Deus. E aqui o texto também vai dizer que eles partiram sem direção. Ainda no verso 13, ele diz: e ficaram andando sem direção definida. Literalmente, o texto vai dizer, onde quer que podiam ir. Eles não saíram aqui com um plano definido, parece que o objetivo simplesmente era realmente fugir das mãos de Saul. Então, para onde eles conseguiam ir, foi para aí que eles foram, tentando escapar das mãos de Saul, ok? E o resultado é que Saul, vendo que eles não estavam mais lá, e não sabendo agora qual era o paradeiro de Davi, o que ele faz? Ele retrocede, ele para a sua marcha, finalzinho do verso 13. Quando informaram a Saul que Davi tinha fugido de Keila, ele interrompeu a marcha. Pronto. Interessante, Saul tinha dito, Deus agora entregou Davi nas minhas mãos, não é? Só que nós estamos vendo com clareza que, na verdade, Deus não entregou Davi de maneira nenhuma. Nós até falamos sobre isso. Saul está completamente cego no seu pecado, mergulhado no pecado, desobedecendo a Deus, fazendo o que não agrada a Deus vez após vez, lutando, tentando matar o homem que Deus levantou como o herói de Israel, e ainda assim ele acha que a bênção de Deus está sobre a sua vida. E ainda assim, ele está tão cego espiritualmente que ele acha que Deus o está direcionando e guiando aqui no seu caminho. Olha o verso 14. Davi permaneceu nas fortalezas do deserto e nas colinas do deserto de Zif. Dia após dia, Saul o procurava, mas Deus não entregou Davi em suas mãos. Deus não fez o que Saul achava que Deus estava fazendo. Porque Deus não estava do lado de Saul, Deus estava do lado de Davi. Outra coisa interessante, ele diz, dia após dia, Saul o procurava. Ele retrocedeu naquele primeiro momento, mas ele não cessou as suas tentativas de matar Davi. Ele estava obcecado com esse objetivo. Ele queria tirar a vida de Davi, porque Davi era a maior ameaça à sua sede de poder, ao seu trono. Saul já
já tinha entendido com clareza que Davi era o homem que Deus escolheu para colocar no seu lugar. Deus havia dito: eu vou tirar o reino das suas mãos e eu vou dar para alguém que é melhor do que você. Agora Saul já sabe quem é esse alguém. Davi vivo é uma ameaça constante ao trono que Saul quer tanto manter em suas mãos. Bom, chegamos então ao nosso primeiro fato. A obediência a Deus nem sempre trará conforto. A obediência a Deus nem sempre trará conforto. Não ache que porque você está obedecendo a Deus, então todas as portas vão se abrir diante de você, todos os seus boletos vão se pagar, né? Não ache que obedecer a Deus vai fazer com que agora todo mundo trate você bem, faça com que as coisas sempre prosperem materialmente, financeiramente na sua vida, porque obedecer a Deus, a obediência a Deus, nem sempre vai trazer conforto, nem sempre, pelo menos não de maneira imediata. Olha comigo agora os versículos 14 e 15. 14, que a gente já leu, olha só a primeira parte, ele diz assim: Davi permaneceu nas fortalezas do deserto e nas colinas do deserto de Zif. 2 vezes a palavra deserto aparece aqui, né? Isso dá uma ênfase para nós. Ele está num lugar desértico, árido, difícil, ok? Ele só vai para lá porque ele está fugindo. Ele está atrás de um esconderijo. É aquele lugar que naturalmente você não escolhe para ir passar férias, não é? Bom, verso 15. Quando Davi estava em Oressa, no deserto de Zif, mais uma vez, soube que Saul tinha saído para matá-lo. É uma região alta, essa onde Davi está, uma espécie de desfiladeiro ali, e desértica, ok? Então, Davi, por estar obedecendo a Deus, para onde é que ele foi levado? Para um oásis, para um lugar maravilhoso, né? Para uma colônia de férias super confortável. Não, ele foi levado para o deserto. É verdade que ali era uma região também com água, então isso ajudava um pouco, embora desértico tinha uma região com água ali, para ele e para os seus soldados, mas era um deserto. Era um lugar para se esconder no momento de adversidade. Então, Saul está aqui, na sua perseguição, buscando uma nova ocasião. Ele não desistiu. E ele faz com que Davi agora tenha que se mudar constantemente, de um lado para o outro, e sempre nessas regiões ali desérticas, difíceis, insalubres. Davi não tem mais a oportunidade de ter um sono tranquilo. Você imagina o que é alguém estar caçando você para tirar a sua vida? Você já imaginou isso? Você já teve um sonho que tem alguém perseguindo você? Eu já, né? Você fica como nesse sonho, né? Quando você se acorda assim meio desesperado, né? Coração batendo acelerado, um sonho. Você imagina uma pessoa que está caçando você, desesperada para encontrar o seu paradeiro. Onde é que você está escondido? Será que você dormiria tranquilo? Ou será que talvez você demoraria a dormir com medo de que alguém aparecesse, qualquer barulho chamaria a sua atenção? Será que estão chegando? Será que você não se acordaria no meio da noite, meio desesperado, meu Deus, ainda estou vivo, deixa eu pegar aqui em mim, né, o que foi que aconteceu? Pronto, essa é a situação aqui. Davi não está numa situação fácil. Davi não está numa colônia de férias. Ele está num deserto, passando por um período extremamente difícil, de muito desgaste físico e emocional, ter que peregrinar por esses lugares áridos, imagina com um bando de 600 pessoas para alimentar, não era tarefa fácil. Ter que peregrinar por esses lugares sem saber se você vai acordar amanhã porque tem alguém caçando você com um exército muito maior, não era algo fácil. Mas ele está passando por isso por quê? Porque ele foi obediente a Deus. Foi Deus que mandou ele ir para Judá. Foi Deus que mandou ele ir até aquela cidade de Keila. Ele está obedecendo. O resultado é que ele está num deserto.
Obediência a Deus, meus irmãos, ela às vezes vai nos levar a experimentar muitas coisas boas, mas às vezes ela vai nos levar a experimentar também desertos. Paulo disse, um homem obediente a Deus, entregue completamente a missão de Deus. Ele disse o quê? Eu aprendi a viver na fartura e também na escassez, e também na falta dela. Há momentos em que eu provei coisas maravilhosas, mas há momentos também que a coisa estava muito difícil. Eu penso que qualquer um que tenha se entregado completamente à obra de Deus já experimentou coisas como essa. Dificuldades tremendas e coisas que só acontecem também pela grande manifestação da graça de Deus. Sabe, por obedecer ao Senhor, você pode às vezes ter que perder o seu emprego. Isso já aconteceu comigo, isso já aconteceu com muitas pessoas que eu conheço. Simplesmente porque você diz, eu não posso fazer isso, porque isso não agrada a Deus. As pessoas vão dizer para você, tudo bem, muito obrigado pelos seus serviços, tchau, eu vou arrumar alguém que pode fazer isso. Eu vou arrumar alguém que pode fazer isso no seu lugar. Obedecer a Deus pode significar o fim de um relacionamento. Por obedecer ao Senhor, você às vezes terá que perder uma amizade, terá que perder uma proposta de casamento, ou algo assim, simplesmente porque aquele relacionamento proposto não agrada ao Senhor. Obedecer ao Senhor pode custar muitas coisas, pode colocar uma situação muito desconfortável. Eu tenho um amigo que, há um tempo atrás, ele passou por uma situação muito difícil. Ele era pastor de uma pequena comunidade, uma congregação de outra igreja, e ele foi expulso da igreja. Fizeram uma reunião no final do culto. Acabou o culto, o irmão se levantou e disse assim, pastor, eu queria fazer uma reunião agora. Aí ele disse, tudo bem. E aí o irmão pegou e disse assim, nós não queremos mais você como nosso pastor. Por quê? Porque ele estava obedecendo a Deus. E aquele irmão queria encobrir pecados dele, da família, da congregação. E para isso, era melhor mandar o pastor embora, ficar sem pastor naquela igreja, mas mantendo os seus pecados ali, do que se arrepender, abandonar e seguir no caminho do Senhor. Como eu falei para vocês, a obediência ao Senhor pode nos colocar em situações muito difíceis. A pergunta para você é, o que é que você está disposto a perder por causa do Senhor? Para continuar sendo fiel ao Senhor, para obedecer ao Senhor, o que você está disposto a perder? Eu vou reformular essa pergunta. Há algo que você não está disposto a perder para obedecer ao Senhor? Tem algo que você diz assim, olha, por Deus eu posso perder isso, eu posso perder isso, eu posso perder isso, mas isso daqui eu não posso, isso daqui eu não abro mão, isso daqui eu não sacrifico pelo Senhor. Se há esse algo, então esse algo é o seu Deus. Pelo Senhor eu não estou disposto a perder o meu conforto, o seu conforto é o seu Deus. Pelo Senhor eu não estou disposto a perder essa pessoa é o seu Deus. O meu filho, a minha filha, o seu filho, a sua filha é o seu Deus. A minha vida, a sua vida, você mesmo é o seu próprio Deus. Por que eu estou dizendo isso para vocês? Porque Jesus nunca nos enganou. Jesus ele foi muito claro acerca de quem poderia ser o seu discípulo. Ele olhou para uma multidão que estava vindo atrás dele, e ele disse assim, se alguém vem a mim e ama mais seu pai, sua mãe, sua esposa, seu filho, seus bens, ou até a própria vida, ama mais do que a mim, não está pronto para perder isso por mim, não pode ser meu discípulo. Ele disse 3 vezes, ele repetiu 3 vezes essa expressão.
não pode ser o meu discípulo. O nosso amor por Jesus tem que ser maior do que o nosso amor por qualquer outra coisa. Eu vou dizer uma coisa para você. O que vai corrigir o nosso amor por outras coisas, por outras pessoas, não deixar com que a gente tente fazer das pessoas que a gente ama deuses e exigir delas o que elas não podem dar, porque não são deuses, e assim a gente não sufocá-las. O que pode corrigir esses relacionamentos, os nossos amores, é exatamente ter o nosso amor a Deus acima de qualquer outra coisa. O nosso amor a Deus vai calibrando os nossos relacionamentos e os nossos amores. É só quando a gente ama a Deus acima de todas as coisas que a gente vai ter o cuidado devido de lidar com as coisas e as pessoas ao nosso redor da maneira correta. E se a gente não faz isso, Jesus é claro, então não dá para ser meu discípulo. Você acha que está sendo meu discípulo, você está se enganando. Porque para andar comigo, você tem que me amar mais do que qualquer outra coisa. Você tem que estar pronto para perder a vida por mim. Aquele que tentar ganhar o mundo inteiro vai perder a sua alma. Aquele que me amar, ainda que morra, viverá. Por que que o Senhor exige isso de nós? Porque Ele é digno e porque Ele vale mais. Tudo aqui é criatura, é criação, se desgasta, passa. O Senhor é eterno, o Senhor é absolutamente glorioso, valioso, digno, é a pérola de grande valor, é o tesouro escondido. Aquele que sendo tão grandioso, ainda assim nos amou, é digno de que a gente ame mais do que todas as coisas. Tem uma música que a gente canta às vezes aqui. Foi composta por Martinho Lutero, né? Castelo Forte. E há um trecho que ele vai dizer assim: se temos que perder famílias, bens, prazer, embora a vida vá, com nós Jesus está, e dar-nos-á o seu reino. O que ele está dizendo? Se a gente tiver que perder tudo, família, filhos, esposa, bens, prazeres nesse mundo, tudo isso for arrancado de nós, embora a nossa própria vida esteja passando e se esvaindo, por nós Jesus está. Podemos perder tudo, só não podemos perder Jesus. Por nós Jesus está, e dar-nos-á o seu reino. Há uma promessa para nós. Há uma promessa guardada para nós. Podemos perder tudo quando nós temos em vista aquilo que está diante de nós. Agora, diante disso, desse desafio de obedecer ao Senhor até o final, à custa de tudo e de todos, às vezes a gente pode tirar uma conclusão errada. A gente às vezes pode concluir o seguinte: então esse negócio aí de obedecer a Deus, isso daí é só assim para os mais fortes, para os mais corajosos, para os crentes mais tops, né? Os super crentes. Não. E aqui a gente entra no nosso segundo fato dessa noite. A obediência a Deus não é para os mais fortes. A obediência a Deus, ela pode te colocar em situações muito difíceis, foi o que a gente acabou de ver. Segundo fato, mas a obediência a Deus não é para aqueles que são fortes demais, ok? A gente poderia colocar até, em outras palavras, né? A obediência a Deus é para os fracos. É para aqueles que sabem: Senhor, eu não consigo. Senhor, se depender de mim, da minha força, do meu braço, eu estou perdido. Porque a obediência a Deus não tem a ver com a nossa força, com o nosso poder, com a nossa capacidade. Tem a ver com a nossa fé. Tem a ver com a gente olhar para quem nós somos e vermos as nossas incapacidades, mas olharmos para Deus e dizer: Senhor, ajuda-me.
Senhor, estende a tua mão, Senhor, segura firme a minha, porque se o Senhor soltar, eu estou perdido. Eu estou com medo. Eu estou desamparado. Eu não sei o que eu faço. Mas eu quero uma coisa, Senhor, eu quero te obedecer. Eu quero andar contigo, então segura a minha mão, Senhor. É para aqueles que confiam totalmente no Senhor, não em si mesmos. E porque confiam no Senhor, correm para os pés dele, se prostram ali e clamam ao Senhor. Meus irmãos, olha os versos 16 a 18 comigo. O texto diz assim: E Jonatas, filho de Saul, foi falar com ele, com Davi, em Horesa, e o ajudou a encontrar forças em Deus. Não tenha medo, disse ele, meu pai não porá as mãos em você. Você será rei de Israel, e eu lhe serei o segundo em comando. Até meu pai sabe disso. Os dois fizeram um acordo perante o Senhor. Então Jonatas foi para casa, mas Davi ficou em Horesa. O que está acontecendo aqui? Tá? Primeiramente, fica claro para nós qual é a situação de Davi. Davi está com medo. Davi está fraco, precisando ser fortalecido, encontrar forças em quem pode lhe dar forças. Essa é a situação de Davi. Então surge em cena o seu grande amigo, Jonatas. A gente já viu muito sobre Jonatas. Inclusive nós já vimos como Jonatas ele faz uma aliança com Davi. Eles se encontram e reafirmam essa aliança. Mais uma vez aqui, eles estão ali, comprometidos, pactuados um com o outro, nessa aliança justa diante do Senhor. Jonatas, esse grande amigo de Davi, talvez o informante de Davi, né? A gente viu muitas vezes Davi sendo informado, olha, Saul está vindo, Saul está fazendo aquilo e tudo mais. Isso significa o quê? Tinha alguém mandando as informações para Davi, né? Será que era Jonatas? Alguém enviado por Jonatas, não é? Bom, o fato é que aqui eles renovam mais uma vez essa aliança que eles tinham. Desde o início eles tinham feito essa aliança de amizade profunda, de um proteger o outro. E aqui tem alguns elementos que ficam mais claros para nós desse plano, dessa nova aliança que eles fazem. Tem um plano estabelecido. Qual é o plano? Davi vai ser rei e Jonatas vai ser o líder do exército de Davi, ser o comandante de Davi. Irmãos, aqui a gente vê como Jonatas era um cara crente, como Jonatas ele estava preocupado mesmo era em obedecer a Deus, em fazer a vontade de Deus e não os seus interesses próprios. Por quê? Porque ele tinha todos os motivos do mundo para apoiar o pai dele nessa busca de matar Davi. Quem era o herdeiro legítimo do trono? Jonatas. Quando Saul morresse, a coroa era para ser dada para quem? Jonatas. Mas Jonatas sabe, o homem que Deus levantou, que Deus está abençoando para ser o rei de Israel, não sou eu, é o meu amigo Davi. Então eu me contento em que Davi seja rei, e eu me contento em servir a Davi, eu me contento em servir do lado dele. Eu não preciso ter a coroa, eu posso ser o comandante do exército de Davi. Pronto, está aqui a aliança entre Jonatas e Davi. Agora, por que é que Davi está precisando ser fortalecido? Já falei. Porque ele está se sentindo fraco. Porque ele está com medo. Mas um ponto importante é que mesmo com medo, Davi está dando os passos de obedecer a Deus. Houve um momento na vida de Davi, nós vimos aqui, já em outra pregação, onde Davi deixou com que o medo o dominasse, o controlasse. E ele foi metendo os pés pelas mãos e tomando uma decisão tola atrás de uma decisão tola. Até que no final das contas ele estava agindo como se fosse um louco, com baba escorrendo pela barba, não é? Mentira atrás de mentira para justificar a primeira mentira. Davi não é mais esse. Davi recobrou aquela confiança em Deus. Ele entendeu, eu tenho que dar os passos de acordo com a vontade de Deus. E ele voltou a ser aquele homem obediente a Deus. Mas sabe, como eu disse para você, obedecer a Deus não é para os fortes, não é para os corajosos,
que dependem de si, que acham assim, não, eu sou o cara, não tem nada que vai me parar, eu sou capaz de tudo, eu passo por cima de tudo, eu resolvo tudo. Não. É para aqueles que olham não para si, para suas incapacidades, olham para Deus. Davi precisa que, ele está obedecendo com medo, mas ele precisa continuar com os olhos fixos em Deus. O Senhor me ajuda, o Senhor continua sendo a minha força, o Senhor continua sendo o meu escudo, o Senhor continua sendo o meu protetor, a minha torre forte. É isso que ele precisa, é isso que ele encontra em Jonatas. Seu amigo chega para lá e ele então vai ajudar Davi a encontrar forças em Deus, assim que diz o texto, não é? E o ajudou, verso 16, a encontrar forças em Deus. Irmãos, o ponto aqui é que Jonatas provavelmente ajudou Davi a voltar a olhar não para o que os olhos podem ver, não para os ataques de seu pai, para os exércitos de seu pai, para os perigos ao redor, mas ele ajudou Davi a olhar de novo para quem Deus é e para as promessas de Deus. O que Jonatas lembrou a Davi? Davi, quem é que te levantou? Quem é que te escolheu? Foi Deus. Deus te levantou para te colocar no trono, Davi. E todo mundo sabe disso. Até o meu pai sabe disso, Davi. Então você acha que o Deus que te levantou, que é soberano sobre tudo e sobre todos, esse Deus, os planos dele vão ser frustrados pelo meu pai? O meu pai não vai conseguir botar as mãos em você, porque as mãos de Deus estão sobre você. Olhe para Deus. Olhe para a soberania do Senhor. Tudo aqui pressupõe o Senhor como ponto dessa força. É para lá que Davi tem que olhar de novo. Se Deus me levantou e Deus me quer como rei, eu estarei seguro nas suas mãos até que tudo isso se cumpra. Ele encontra então essas forças em Deus. Não numa estratégia, não numa grande ideia, em Deus. Deus continuará me guardando. Deus vai fazer o seu plano se cumprir. É aqui. Às vezes a gente precisa ser lembrado, irmãos, de coisas que a gente já sabe, mas que às vezes a gente, na hora da dificuldade, na hora do medo, a gente teima em se esquecer. Parece que se apaga da nossa memória, da nossa vista. A gente precisa ser lembrado. Precisa ser lembrado. Davi um dia estava na casa dele. Pior, estava nem dentro de casa, né? Estava lá no pasto, cuidando de ovelhas. Era o menor da casa do seu pai. Chega um profeta na casa do seu pai. A visita ilustre chega ali. Ele diz, eu quero ungir alguém aqui. Traga os seus filhos. Davi não foi nem lembrado. Esse profeta ele vai ungir qualquer um, menos aquele menino velho que está lá no campo cuidando de ovelha. Aquele não é nenhuma opção. No final das contas, ele é trazido. E Deus diz, é esse. É esse. Foi o Senhor que levantou. Ele precisa continuar olhando para o Senhor. Às vezes a gente sabe de tudo isso, que Deus é soberano, que nada pode frustrar os planos de Deus, que as promessas de Deus não falharão, Ele cumprirá tudo, Ele nos levará até o final, que nada, quem poderá nos afastar do amor de Deus? Nada. Perigo, espada, fome, nudez, nada. A gente se esquece e precisa ser lembrados novamente. Eu também tive um amigo que durante um período ele passou grande dificuldade. Ele havia agido com fidelidade ao Senhor, obediência ao Senhor. Na verdade, é o mesmo amigo que eu falei a primeira vez. E ele havia sido expulso da igreja, né? Irmãos, esse amigo, ele ficou mais ou menos um ano completamente desamparado à vista dos homens. Uma pessoa altamente
qualificada pela ótica humana, e do ponto de vista espiritual, caráter ilibado, excelente testemunho, dons reconhecidos. Ainda assim, ele passou praticamente um ano, não recebeu nenhum convite de nenhuma igreja para pastorear, ele procurou emprego em empresas e tudo mais, nenhuma porta se abriu. E houve um momento então que ele estava ali meio desesperado. E eu conversando com ele, a gente sempre conversou muito, e eu conversando com ele eu disse assim: meu irmão, quanto tempo você está nessa situação? Ele disse: 1 ano. Eu disse: olhe para trás. O que foi que faltou dentro desse 1 ano? Nada. Você tem comida, a sua família, suas filhas têm estudado, você tem pago água, luz, telefone, você tem uma casa onde você está morando. Como é que tem 1 ano que você está nessa situação e você tem as suas contas pagas e comida na mesa? Quem foi que operou esse milagre? Deus. Deus sustentou. Deus guardou. Deus supriu. Eu disse para ele: você acha que o Deus que supriu ontem não vai suprir hoje e não vai suprir amanhã? Ele suprirá. Deus suprirá. O Deus de ontem, o Deus de hoje, o Deus de amanhã é o mesmo Deus. Quanto a você, confie e continue sendo fiel e obediente ao Senhor. Graças a Deus, hoje esse meu amigo já está numa outra situação, né? Deus o abençoou e tem o abençoado. Mas o ponto aqui, irmãos, que eu quero dizer para você é que não é porque você tem obedecido ao Senhor e andado com o Senhor que você também não vai passar por momentos de medo, por momentos de preocupação, por momentos de grande desgaste. Os que obedecem ao Senhor não são super fortes o tempo inteiro. São pessoas como eu e você. A diferença é que ele não se deixa paralisar no meio do caminho por causa do medo da adversidade. Ele continua caminhando e obedecendo ao Senhor. Bom, a gente chega então no nosso terceiro fato dessa noite. Deus preserva os obedientes. Deus cuida e Deus preserva os obedientes. A verdade é que aqui, na vida de Davi, ele já está no deserto, mas as coisas vão ficando cada vez mais difíceis. Saul, ele continua na sua caçada e ele começa a encontrar aliados para tentar capturar Davi. Olha comigo os versos de 19 a 25. Alguns zifeus foram dizer a Saul em Gibeá: Davi está se escondendo entre nós nas fortalezas de Oreza, na colina de Aquilá, ao sul do deserto de Gesimon. Agora, ó rei, vai quando quiseres, e nós seremos responsáveis por entregá-lo em tuas mãos. Saul respondeu: o Senhor os abençoe por terem compaixão de mim. Vão e façam mais preparativos, descubram aonde Davi geralmente vai, e quem o tem visto ali, dizem que ele é muito astuto. Descubram todos os esconderijos dele e voltem aqui com informações exatas. Então irei com vocês. Se ele estiver na região, eu o procurarei entre todos os clãs de Judá. E eles voltaram para Zife antes de Saul. Davi e seus soldados estavam no deserto de Maom, na Arabá, ao sul do deserto de Gesimon. Depois Saul e seus soldados saíram e começaram a busca. E ao ser informado, Davi desceu a rocha e permaneceu no deserto de Maom. Sabendo disso, Saul foi para lá em perseguição a Davi. Pronto. O que acontece? Esses homens de Zife chegam com essas notícias. Davi está no nosso meio e nós estamos aqui para lhe ajudar. Saul, tolo, não vendo que está abandonado por Deus, que é um homem rejeitado por Deus, com quem Deus não fala mais,
ele acha que Deus ainda o está abençoando, né? É engraçado, tem pessoas que estão vivendo atolados na cegueira do pecado, mas continuam se achando crentes, né? Aqui, Saul, "Oh, Deus abençoe vocês", olha, é muito crente esse Saul, não é não? Deus abençoe vocês, porque vocês tiveram compaixão de mim. Ô bichinho bom da gente ter compaixão, Saul, né? Pronto, está aqui ele aqui. E aí o que acontece? Eles dão essa informação, Saul diz assim, eu quero informações mais precisas, apurem melhor os fatos, mapeiem o que Davi anda fazendo e tragam para mim as informações. Olha, Davi costuma ir daqui para cá, né? Ele sai 8 horas da manhã, toma o café dele aqui, daqui ele vai para lá, né? Dali ele volta para cá. Mapeamos tudo. Quando vocês voltarem, eu vou para cima. E assim aconteceu. E o que vocês vão ver aqui no final do verso 25, é que Saul agora está nos calcanhares de Davi. Ele está indo para o ponto certo onde Davi está escondido. Ele agora, camarada mandou a mensagem do WhatsApp com a localização. Pronto. GPS deu bem em cima, né? Saul está indo para cima de Davi. Irmãos, como é que Davi se sentia nesse momento? Porque ele foi informado. Rapaz, Saul está chegando, e agora? Para onde é que nós vamos? Como é que ele se sentia nesse momento? Você imagina, a ameaça agora está na minha porta. Na minha porta. Até aqui eu consegui ainda esconder meu paradeiro, mas agora está na minha porta. Vocês acreditam que Davi escreveu uma música sobre isso? A gente já viu, né, que em várias dessas situações Davi ele escreveu um salmo. Aqui também, Salmo 54. Eu vou até abrir aqui para ler com vocês. Salmo 54, ele é bem pequenininho. Salmo 54. Olha o que o texto diz. Para o mestre de música, com instrumentos de cordas, poema de Davi, quando os ifeus foram a Saul e disseram, acaso Davi não está se escondendo entre nós? Exatamente sobre esse momento, não é? Olha Davi, salva-me, ó Deus, pelo teu nome, defende-me pelo teu poder. Ouve a minha oração, ó Deus, escuta as minhas palavras, estrangeiros me atacam, homens cruéis querem matar-me, homens que não se importam com Deus. Olha a situação de Davi, ele está apreensivo e clamando a Deus. Salva-me, ó Deus, defende-me, Senhor, pelo teu poder. Eu não tenho poder em mim mesmo para me defender. O que eu posso fazer? Clamar. Ouve a minha oração, ó Deus, escuta as minhas palavras, porque estão tentando me matar. Mas no meio do temor, no meio dessa oração de clamor, ele mostra onde está a sua confiança. Ele continua, certamente Deus é o meu auxílio, é o Senhor que me sustém, recaia o mal sobre os meus inimigos, extermina-os por tua fidelidade. Eu te oferecerei um sacrifício voluntário, louvarei o teu nome, ó Senhor, porque tu és bom, pois ele me livrou de todas as minhas angústias, e os meus olhos contemplaram a derrota dos meus inimigos. Davi se agarra ao que ele sabe sobre o seu Deus, ele coloca sua confiança, o Senhor já me livrou e continuará a me livrar, e eu o adorarei, eu oferecerei sacrifícios voluntários a ele, eu o adorarei porque ele continuará me livrando de todos os meus inimigos. É a confiança de Davi aqui. Agora, será que ele vai conseguir escapar ou será a hora do confronto, a hora da batalha? Enfim, Davi e Saul, frente a frente. Olha comigo os versos de 26 a 29. Saul ia por um lado da montanha, e pelo outro, Davi e seus soldados fugiam depressa para escapar de Saul. Quando Saul e suas tropas estavam cercando Davi e seus soldados para capturá-los, um mensageiro veio dizer a Saul, venha depressa, os filisteus estão atacando Israel.
Então Saul interrompeu a perseguição a Davi e foi enfrentar os filisteus. Por isso chamaram esse lugar Selá Ramalecote. E Davi saiu daquele lugar e foi viver nas fortalezas de En-Gedi. Pronto. Só um detalhe, na sua Bíblia aí deve ter uma notazinha de rodapé no nome do lugar, né? Do Selá Ramalecote. Aqui na minha tem, ó, está dizendo, significa rocha da separação. É isso que significa o nome desse lugar. Mas vamos com calma. Saul aqui começa a dar a volta, né? Aquele jogo de gato e rato, né? Ele vai por aqui, Davi vem pelo outro lado, mas Saul não é bobo, parece que ele também mandou tropas pelo outro lado, e o ponto que o texto diz que Davi agora ele ia ser cercado. Ele estava dentro da armadilha, não ia ter para onde escapar. Saul estava aqui no pescoço de Davi, né? Fungando no pescoço de Davi. E o que acontece? Quem livra Davi dessa circunstância? Deus. Deus mesmo. Não foi a força de Davi, não foi a inteligência de Davi, não foi a sua capacidade militar, a sua velocidade em fuga. O Deus soberano que guia cada detalhe da história. Como Deus operou para livrar Davi aqui? Primeiro, Deus mandou um mensageiro que chegou na mesma hora. Sabe, chegou assim na hora certa. Não tinha um momento mais apropriado para aquele mensageiro chegar, né? Na hora que ele ia ser capturado, chega o mensageiro. Ou coincidência? Não, não é coincidência. É Deus movendo as coisas. Mais do que isso, antes desse mensageiro chegar, nós temos o quê? Deus já tinha levantado os filisteus para atacarem Israel. Para poder então ser enviado o mensageiro, chegar na hora certa, e Saul então ser um problema tão grande que Saul tem que voltar às pressas para aquela batalha para não perder o seu reino. Deus guiando, movendo tudo isso. E o ponto interessante, que o nome desse lugar ficou conhecido como Rocha de Separação. Por quê? Porque ficou entre Davi e os seus inimigos. Irmãos, não é surpresa para nós que Davi vai se referir a Deus tantas vezes nos seus cânticos. O Senhor é a minha rocha. O Senhor é aquele em quem eu confio, Ele é firme, Ele é estável. Mas olhando para esse texto, a gente encontra outra ideia também. O Senhor é aquele que fica entre mim e os meus inimigos. O muro forte entre mim e os meus inimigos, a minha rocha. O Deus que no domingo passado nós vimos, entregou os filisteus nas mãos de Davi, é o mesmo Deus que agora levanta os filisteus para salvar a vida de Davi, para deixar Davi escapar. Deus gosta de livrar aqueles que Ele quer usar. Deus gosta de proteger, cuidar daqueles que são obedientes. Meus irmãos, o que a gente aprende diante de tudo isso daqui? 3 lições rápidas. Nós temos falado aqui sobre obediência. Talvez você olhe para a sua própria vida e perceba o seguinte: eu não tenho sido obediente. Eu tenho falhado. Eu tenho desobedecido tanto a Deus. E agora? Será que Deus ainda pode fazer alguma coisa? Será que Deus ainda pode usar a minha vida? Tem uma música que a gente canta, né? Diz: será que ainda podes me usar? Eu quero dizer uma coisa para você. Decida caminhar com o Senhor. Decida obedecer ao Senhor. Não me interessa o que você fez da sua vida até aqui. Sabe, é uma das marcas daqueles que amam o Senhor, é a obediência. Eles querem obedecer ao Senhor.
O desejo do que ama ao Senhor é: Senhor, qual é a tua vontade? Porque é isso que eu quero. Eu quero fazer a tua vontade. Então, corra para Ele hoje e clame: Senhor, eu sou fraco, mas tu és forte. Eu quero te obedecer, eu quero fazer o que te agrada. Então vem, Senhor, com poder sobre mim. Muda a minha vida e me ajuda, Senhor. Eu não quero mais ser quem eu era. Eu quero ser quem o Senhor me chama para ser. Quem o Senhor deseja que eu seja. Uma outra coisa que eu quero destacar para vocês, irmãos, é que nós somos salvos pela obediência. Eita, que heresia grande que eu acabei de dizer, né? Mas tenha calma. Nós somos salvos não pela nossa obediência. Nós somos salvos pela obediência de Cristo. O Senhor Jesus, lá em Filipenses, vai dizer que Ele foi obediente até a morte, e morte de cruz. É na morte dele que Ele toma o nosso lugar. É na obediência dele que Ele toma o nosso lugar numa cruz que era minha e sua, para receber um juízo que era meu e seu. Meus irmãos, aquela cruz era minha, aquela cruz era sua. Eu deveria ser moído por causa dos meus pecados. Mas por uma razão inexplicável, Cristo olhou um dia para mim. Ele viu tudo em mim. Ele viu a minha miséria. Ele viu o meu pecado. Ele viu a minha desobediência, a minha rebeldia. Mas Ele disse: eu te amo. E porque eu te amo, eu vou para aquela cruz, obedecendo ao plano do meu Pai. E toda a ira do meu Pai vai cair sobre mim, ao invés de cair sobre você, porque eu te amo e eu quero ter você por toda a eternidade comigo. Que amor é esse, meus irmãos? Mas aqui nós encontramos também o modelo de obediência para nós. Jesus não é aquele que obedeceu apenas quando as coisas iam bem. Ele obedeceu até a morte. E a pior morte, a morte de cruz. Paulo vai dizer: tenham em vocês o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. A mesma intenção. Serem obedientes ao Senhor até a morte e morte de cruz. E por fim, meus irmãos, nem sempre o obediente será preservado nessa vida. Davi foi. Deus tinha um plano onde ele seria o rei. E Davi foi então preservado até o final. Paulo não foi. É muito provável, dizem os historiadores, que Paulo foi preso pelo império, julgado, levado até um local onde sua cabeça foi posta sobre um tronco. O soldado desferiu o último golpe. E sua cabeça então foi separada do seu corpo. Ele foi obediente até a morte. Ele não foi livrado da morte naquele momento. Quantos homens e mulheres de Deus foram obedientes até a morte? Pela sua obediência foram levados para as bocas dos leões, para as fogueiras, para os paredões. Mas eu quero dizer uma coisa para vocês. Estes homens e mulheres apenas trocaram as lutas e dissabores dessa vida aqui pela glória eterna que lhes estava reservada. Esses homens e mulheres partiram daqui, fecharam seus olhos aqui para abri-los na eternidade e contemplar tudo aquilo que eles sempre quiseram ver. Contemplar aquele que os amou e morreu por eles naquela cruz um dia. Eles não foram preservados na sua vida aqui, mas eles foram preservados pela perseverança. Deus os fez perseverar até o final, até a morte. E Ele diz: aquele que perseverar até o fim,
dar-lhe-eis a coroa da vida. Nós podemos obedecer ao Senhor e andar com Ele, perseverar com Ele até a morte, porque nós já sabemos o que tem depois para nós: vida sem fim. Nós seremos preservados, seja recebendo livramentos aqui agora, ou seja simplesmente, mesmo diante do perigo, da ameaça, sendo guardados por Deus, obedientes, fiéis, tendo o nosso coração firme no Senhor até a hora da morte. É Deus nos preservando para abrirmos os olhos na eternidade e desfrutarmos de algo que não se compara a nada nessa vida. Que sejamos encontrados assim, meus irmãos. Vamos orar nesse momento. Ó Deus, obrigado pela Tua palavra, Senhor. Eu te peço, abençoa o Teu povo aqui, Senhor. Nos ajuda a sermos fiéis ao Senhor, andarmos contigo. Ó Deus, se há entre nós pessoas que têm tropeçado, que têm andado distante, que têm desobedecido ao Senhor, ó Espírito de Deus, venha com poder hoje mais uma vez. Firme os seus passos, sustente as suas mãos, Senhor, para caminhar contigo, para ter, Senhor Deus, o relacionamento contigo restaurado, renovado, a fé fortalecida, o amor devolvido. Ó Senhor, nos ajuda todos aqui a andarmos contigo até o final, para provarmos toda a vida, toda a beleza, toda a graça, toda a glória que o Senhor tem para nós. Queremos estar com Cristo naquele dia, Senhor. O que nos basta é estarmos com Cristo naquele dia. Nos ajuda a perseverar até lá, te peço. Em nome de Jesus. Amém.